Depois nós vimos a associação de resistores, né? Os circuitos. Temos o circuito em série e o circuito em paralelo. O circuito em série é quando você tem um caminho só, tá vendo? Olha, as resistências estão uma do lado da outra. O que você precisa saber? As características principais de cada circuito. No circuito em série, a corrente é a mesma em todos os resistores. Isso por quê? Porque a corrente só tem um caminho para poder passar. Então, por exemplo, se essa corrente é 2 amperes, vai passar 2 amperes nessa resistência e nessa resistência. A tensão, ela é dividida. Suponhamos que eu tenho lá a fonte de tensão de 120 volts. Vai vir uma parte para essa, uma parte para essa. Vai ser dividida igualmente? Só se as resistências forem iguais. Para resistências diferentes, terão tensões diferentes. Você ri, corrente é a mesma. Onde que eu vou ter maior tensão? Aonde que eu tiver maior resistência. Se a resistência 1 for maior que a resistência 2, então a tensão 1 é maior que a tensão 2. Como que eu calculo a resistência equivalente do circuito em série? Pela soma de todas as resistências. R1 mais R2 mais R3 mais R4. O circuito em série é um circuito dependente. É onde que você tem aquele relacionamento possessivo. Se eu pular, eu pulo também. Se você morrer, eu morro também. Você é o ar que eu respiro. O que eu quero dizer com isso? Que se essa lâmpada aqui queimar, a outra também não vai acender mais, que é o pisca-pisca. Se uma queima, todas as outras se apagam. Então, é um circuito que um depende do outro. Uma outra coisa importante. Quando eu falo que a corrente é a mesma em cada resistor, eu estou falando, não significa que a corrente é constante em todos os circuitos em série do mundo, não. Por exemplo, se eu adicionar mais resistências a esse circuito, Dani, a corrente vai continuar a mesma. Não vai, não. Quando você coloca uma resistência a mais ou quando você tira a resistência, você já alterou seu circuito. Você tem um novo circuito, não é esse mais. Quando você coloca uma resistência a mais, a sua resistência equivalente vai aumentar. Por quê? Porque você vai somar mais resistências. Quanto mais resistências você coloca, maior a sua resistência total, maior a sua resistência equivalente. E o que acontece? Maior resistência, menor corrente total. Não tem como dar o mesmo valor, né? Aumentou a resistência equivalente, diminui a corrente, porque você está na mesma fonte de tensão. O que isso significa? Que vai diminuir o brilho. Então, quanto mais resistências você coloca no circuito em série, menor vai ficando a corrente total, mais a tensão vai sendo dividida e menor vai ser o brilho. Dependendo da quantidade de resistências que você colocar, pode ser que as lâmpadas não consigam nem acender.